Gente querida, muito bom estar com vocês novamente aqui para o nosso segundo encontro, nossa segunda aula do nosso curso de Teologia Básica Memorial, tá bom? Eu espero que o primeiro vídeo tenha sido abençoador e perdoem as nossas adaptações a essa modalidade de educação, tá certo? E no vídeo passado me passou em branco, eu já tinha extrapolado o horário que eu não desejo que aconteça nesse vídeo. Eu espero ficar dentro daqueles 30 minutinhos que é o nosso objetivo, para que não fique um vídeo maçante, para que também não tome muito tempo do seu dia, mas que você consiga separar esse tempo e ser bem proveitoso para vocês. Mas no nosso último encontro eu fiquei de fazer algumas recomendações bibliográficas, né, sobre o que você pode usar para aprofundar os seus estudos sobre o Novo Testamento. Eu separei alguma coisinha aqui, então eu já quero fazer logo de início para não correr o risco de passar em branco dessa vez. Mas existem muita coisa mesmo sobre o assunto do Novo Testamento, sobre introdução ao Novo Testamento, que é material para que vocês podem estudar e aprofundar conteúdo. Então eu separei, são esses livrinhos aqui, que além daquele nossozinho que todos já conhecem e devem estar lendo, né, que é o Panorama do Novo Testamento, do Walter Dunnett. Eu separei alguns outros aqui, vou falar rapidamente deles para a gente partir para a nossa segunda aula e falar sobre Atos e as cartas paulinas. Então deixa eu pegar eles aqui e me acompanhem aí. Bom, a minha primeira recomendação, né, que foi um dos primeiros livros, assim que eu comecei a estudar, eu pedi recomendação ao meu mentor, muitos conhecem, o pastor Novaes, e foi uma das primeiras obras que ele me recomendou. Né? Ele foi professor de Novo Testamento do Seminário do Sul, e então, obviamente, é uma ótima recomendação. A Introdução ao Novo Testamento de Kummel. Essa obra tem um tom mais acadêmico, ela é uma obra muito boa, mas ela tem uma linguagem bem acadêmica, bem profunda, ela aborda esses detalhes mais profundos do Novo Testamento, mesmo que trabalhe a partir do título de introdução. Né? Esse especialista, que como eu é um especialista católico, mas muito bom e muito recomendado para aqueles que estudam o Novo Testamento realmente com profundidade ou de modo acadêmico. Certamente é um dos livros que é importante você ter na sua biblioteca ou você ler, caso tenha a oportunidade. Agora, um dos livros que eu recomendo muito e que para mim é uma das obras mais gostosas de ler sobre o assunto do Novo Testamento é a Introdução ao Estudo do Novo Testamento, do Brodus David Haley. Ele foi professor do Seminário do Sul, esse missionário americano, o Brodus, e ele escreveu esse livrinho da Agnus. Eu ainda não sei se ele é editado, mas acredito que sim, que também é uma introdução ao Novo Testamento. Eu gosto muito desse livro pelo seguinte: ele tem uma boa parte do seu início, ele trata trazendo considerações de ordem introdutórias ao texto. Como foi nossa aula anterior, olhar aspectos de preparação grega, olhar aspectos de preparação romana, hebraica e assim sucessivamente, e ele traz todo um contexto histórico, político, social, econômico, religioso. Ele, dentro do iniciozinho da sua obra, ele aborda isso com muito cuidado e te dá um panorama muito bom, uma leitura muito fácil de ser lida. Ele é simples, mas sem ser simplista. Então eu recomendo assim com muita alegria e com muita ênfase esse livrinho. Um outro livro que também é de muito boa leitura, de excelente para consulta,
Além de tudo, ele tem um conteúdo gráfico muito interessante, com algumas imagens que facilitam a nossa visualização daquilo que ele está querendo dizer. É esse livrozinho Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, né? Ele é um excelente livro da Edições Vida Nova, até hoje é publicado. Existe agora um box que vende Panorama do Novo, Panorama do Antigo. Me parece que o autor do Antigo não é o Robert Gundry. E eu não sei quem é, não tenho essa obra em mãos, mas acredito que pelo trabalho que a Edições Vida Nova normalmente faz e juntando-se a esse volume, certamente é um box interessante de se ter. Né? Então, assim, um outro livro que é um livro de consulta muito interessante, também traz aspectos históricos, econômicos, tudo aquilo que uma boa introdução deve trazer do Novo Testamento, mas simples, sem ser simplista. Um excelente conteúdo é essa obra, Panorama do Novo Testamento. Agora eu queria apresentar dois conteúdos diferentes que dizem respeito ao Novo Testamento. Isso aí eu estou na expectativa de que você deseje aprofundar realmente no assunto, não só do Novo Testamento, mas de todas as disciplinas teológicas que temos oferecido. Por isso, nosso desejo é apresentar a bibliografia para que você avance. Né? Nosso desejo, como nós dissemos no nosso primeiro encontro pessoal, é fomentar a teologia para que você deslanche e siga a partir dessa primeira apresentação. Os dois conteúdos agora que eu quero apresentar são conteúdos da teologia do Novo Testamento. Quando nós falamos por vezes de panorama do Novo Testamento, quando nós nos referimos à introdução do Novo Testamento, o que normalmente é levado em consideração desse conteúdo é essa ideia do panorama histórico, político, social, econômico, religioso, esse pano de fundo onde acontece todos os eventos do Novo Testamento e da sua redação são levados em considerações nessas obras, nesses três livros, por exemplo, que eu apresentei para você. Mas quando a gente fala de teologia do Novo Testamento, essa coisinha assim, eu sei que assusta um pouquinho, mas é um livro muito bom do George Eldon Land. Nós tivemos um clube na igreja, um clube de livro na nossa igreja, onde nós lemos um livro dele muito bom chamado o Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, que é um livro sensacional. Então aqui vai tratar dos aspectos teológicos de cada livro, ou seja, a teologia, o que cada livro da Bíblia, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, as cartas de Paulo, o conteúdo teológico, não se prende tanto a aspectos das circunstanciais, como eu já disse aqui, político-religioso, essas coisas afins, apesar de não descartá-lo, porque são parte importante da pesquisa teológica, mas ele se detém aquilo que João pretendeu dizer sobre Deus, né, e apresentar esse panorama teológico de aprofundamento. Um outro livro também da editora Agnos, esqueci de falar. Também Teologia do Novo Testamento, de Joaquim Jeremias. Esse teólogo é um teólogo católico, mas com uma profundidade, uma especialização no Novo Testamento, também publicado pela editora Agnos. Muito, muito, muito bom. Então, assim, o outro livro que vale a pena a sua leitura, por exemplo, é a pesquisa arqueológica e teológica de Joaquim Jeremias, que destaca o fato, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, quando se refere a Deus Pai, né, em sua oração, por exemplo, no Pai Nosso, a expressão aramaica que ele usa, Abba Pai, Abba Pater, ele chama aqui nesse livro, ele fala assim, é um balbucio de uma criança que está saindo, está deixando de desmamar, né, e começando a ter contato com um alimento sólido. No caso,
Ele dá aqui a ilustração bem dentro do tom do período do Novo Testamento, quando ele diz que é uma criança que está desmamando e está começando a ser inserida na sua papinha de trigo. Não é? Então, alguma papa que era feita naquele período, que a criança que desmamava se utilizava, e nesse período onde ela começa a verbalizar o que para nós seria papá, mamã. Então Jesus se referia a esse modo íntimo e simples a Deus, chamando ele de Abba. Então é uma obra fantástica que vale também a leitura, o aprofundamento. E como eu disse, isso é só arranhar a superfície. Por exemplo, todos esses meus livros azulzinhos aqui, opa, lado errado, aqui são, são comentários do Novo Testamento. Assim como aqueles vermelhinhos ali. Eu fico... é mais ou menos ali, vocês estão entendendo. Ali, ó, pronto, agora acertei. Então, são livros, por exemplo, comentários bíblicos do Novo Testamento. Todo comentário bíblico do Novo Testamento, ele além de comentar o texto em si e trabalhar o texto em si, ele também trabalha partes introdutórias. Então, todo bom comentário tem essa parte introdutória do livro, pode ser aprofundado. Por isso que eu disse que existem obras. Eu só peguei algumas, tenho outras sobre o assunto, e a mesma coisa acontece com o Antigo Testamento. Mas, sem mais delongas, vamos à nossa aula, para que a gente vença o conteúdo sem estender muito no nosso tempo. Então vamos ao nosso segundo encontro e vamos tratar, portanto, nesse segundo encontro, Panorama do Novo Testamento, aula 2, nós vamos falar sobre Atos e as cartas paulinas, mas eu vou dividir essa aula da seguinte forma. A divisão constará no primeiro momento, falarei sobre o livro de Atos dos Apóstolos, em seguida falarei das epístolas paulinas, mas divididas em 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos, uma outra divisão, epístolas da prisão, Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses, e a última divisão são as epístolas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essa divisão basicamente segue a divisão do livro que nós estamos lendo, né? O livro que vocês têm acompanhado todo o conteúdo. Então meu objetivo não é sair do conteúdo do livro, mas obviamente também vou trazer um pouquinho da minha experiência nas minhas leituras anteriores. Então, mas eu não quero me distanciar da obra que vocês têm lido. E volto a frisar aqui, não esqueça de anotar as suas perguntas. Então vamos dar sequência aqui ao nosso encontro e nosso estudo. Vamos então, Atos dos Apóstolos. Antes de seguir, eu queria só pontuar uma coisa. Eu falei isso na aula passada, mas eu acho importante retomar isso rapidamente. Meu objetivo não vai ser esmiuçar, né, cada livro, porque não dá em 30 minutos. Né? Eu, por exemplo, já tenho quase certeza que eu não vou encerrar esse vídeo com 30 minutos, mas eu também não quero chegar a 1 hora, como foi da outra vez. Mas, então, há coisas que eu não vou me deter, datação, discussão sobre autor, são coisas que também o livro não se detém muito, ele passa sobrevoando. Eu vou me deter mais o conteúdo e o propósito do livro, né? Que acho que de posse disso a nossa leitura bíblica ela ganha um novo contorno, tá bom? Então tudo isso pode ser pesquisado nas obras complementares, e ali ela já dá um bom panorama, o livro que estamos usando, mas também quando nós pudermos interagir, e aí vocês anotem as suas dúvidas, a gente pode aprofundar um pouco mais. Eu acho que esse aprofundamento, eu acho que será muito mais proveitoso numa interação um pouco mais pessoal, mesmo que essa pessoalidade seja por meio de uma câmera, né? Mas na nossa live, de repente, no final, a gente consegue entrar nesses pormenores, e aí peço que vocês
anotem isso. Vamos lá, vamos dar sequência. Bom, Atos dos Apóstolos. Autor Lucas, médico, historiador e companheiro de Paulo. A gente já tinha falado isso na aula anterior, quando a gente falou do Evangelho, então vocês já sabem quem é Lucas. Uma coisa importante, que também já foi falado no nosso segundo encontro, é que Atos dos Apóstolos é o segundo volume de sua grande obra. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos é uma composição, de certa forma, única, construída em dois momentos, obviamente. Se você ler, como eu disse da última vez, o início de Lucas e o início do livro de Atos, você vai perceber que o objetivo de Lucas é amarrar uma história na outra e ele tem o seu conteúdo endereçado ao mesmo leitor. Então, por exemplo, é um exercício bem interessante você ler Lucas e depois pular para Atos, que você tem esse panorama bem bacana da obra lucana. Vamos lá. Propósito e conteúdo. O principal motivo da obra é dar continuidade ao ministério de Jesus por meio do Espírito, atuando na igreja. O conteúdo é a ação da igreja na história. Quando a gente lê o livro de Atos, e a gente tem esse olhar a partir dessa compreensão de que é um conteúdo que se complementa, então o propósito do primeiro livro ele também fica como pano de fundo para a nossa leitura do livro de Atos. Ou seja, a compreensão do Evangelho de Lucas me ajuda na compreensão do livro de Atos. E como o Lucas queria revelar quem era o Senhor Jesus Cristo e a sua missão, a sua obra, aquilo que ele veio fazer, como ele veio servir, como ele veio dar a vida por muitos, ele amarra isso no livro de Atos, dizendo que a igreja dará continuidade. Se nós lembrarmos, por exemplo, do início do livro de Atos, veremos que há uma ordem para o povo, para os discípulos de Jesus, para não saírem da cidade até que do alto eles sejam revestidos de poder, para aí então eles serem testemunhas até o confim da terra. Então, esse evento acontece, esse cumprimento se acontece no início do livro de Atos, e ou seja, o desenrolar do livro de Atos é demonstrar como a igreja avançou agora. Guiada pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus havia prometido que os seus discípulos não estariam órfãos, ou seja, haveria o Consolador vem, e eles passam a ser testemunhas até o confim da terra. Então, quando a gente lê o livro de Atos e começa a ver esse movimento de expansão da obra missionária, em alguns momentos, por exemplo, por força de pressão externa, quando aumenta a perseguição e os discípulos são dispersos, ficando só os apóstolos, ou por outras motivações. E quando Lucas estrutura sua narrativa, a gente percebe muito claramente que no iniciozinho do livro de Atos, ele usa Pedro como figura central, e depois, num segundo momento, ele usa a vida do apóstolo Paulo como figura central, como esse líder da igreja na difusão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Lucas quer mostrar no livro de Atos é o papel da igreja, é o cumprimento da vinda do Espírito, o papel da igreja como continuidade do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Atos é esse conteúdo que mostra como a igreja segue. Leia o último livro, o último capítulo do livro de Atos, e você vai ver que é uma história que ela não tem um desfecho final. Ela não tem um desfecho final porque o Senhor Jesus não voltou ainda. Então o livro de Atos continua a ser escrito através da nossa vida, da atuação do Espírito por meio da igreja do Senhor Jesus no mundo. Então o livro de Atos é o livro que ainda não tem um ponto final. O livro de Atos também é conhecido como o Evangelho da igreja, ou o Evangelho do Espírito Santo. Ou seja, os evangelhos narram a obra e o ministério do Senhor Jesus Cristo, enquanto o livro de Atos narra a obra e o ministério do Espírito na igreja. Então, o livro de Atos tem essa importância fundamental aí na continuidade
ou no desenrolar do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir então para as cartas paulinas, e pensando agora nessas duas primeiras epístolas, primeira e segunda Tessalonicenses, autor o apóstolo Paulo. Eu não retornarei mais a esse ponto, o autor, nas outras cartas, que vou partir do pressuposto que todas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Como eu disse, há discussão se realmente todas as cartas são paulinas, se foi Paulo que escreveu o conteúdo, ou se foi uma pessoa posteriormente que escreveu o conteúdo das cartas e ali colocou o nome de Paulo, que era uma prática de certa forma comum nos tempos antigos. Às vezes um discípulo escrevia em nome do seu mestre, mesmo o seu mestre não estando mais vivo. Então isso era muito comum. Então há muita discussão sobre isso, mas eu vou partir da premissa da tradição, até porque nas pesquisas que tentam contrariar isso não há nenhum conteúdo substancial ao ponto de colocar em xeque ou em dúvida real se a carta de fato é de Paulo, sim ou não. Então vou partir desse ponto. Todas as cartas são cartas paulinas, tem como autor o apóstolo Paulo, e isso acontece em 1 Tessalonicenses e também na sua segunda carta. Uma coisa interessante sobre o conteúdo não, sobre essa carta, é que em Tessalonicenses a gente vê Paulo referir-se a uma carta que escreveu aos Laodicenses, e nós não sabemos dizer se essa carta está perdida ou se essa carta é a carta aos Efésios, se eu não me engano. Mas isso aí é outro assunto. Vamos lá, propósito e conteúdo. O propósito e conteúdo das cartas estão ao desafio da perseguição e tribulação que a igreja passava. Então, quais são os propósitos? Conforto, consolo, encorajamento e correção, que dão o tom dos escritos. Tá certo? Me perdoem aí os pequenos erros aí na estrutura do texto, mas o que eu quis dizer aí com relação ao conteúdo das cartas é que o apóstolo Paulo planta a igreja de Tessalônica, mas ele sai debaixo de perseguição, e depois aqueles irmãos vivem momentos de muita tribulação e desafio. Então, quando ele chega em Corinto, ele decide escrever e redigir cartas para aquela comunidade. E na redação dessa carta ele quer confortar aqueles irmãos no seu momento de tribulação, ele quer dar consolo para alguns que estavam aflitos, por exemplo, com a morte de queridos antes da vinda de Jesus. Ele quer encorajar aqueles irmãos a seguir em frente, permanecendo fiéis ao ministério para qual foram chamados, de testemunhar do Evangelho e corrigir alguns tipos de pensamento. Isso eu estou abordando o conteúdo das duas cartas, tá bom? Porque eles se mesclam dentro de tudo isso, em conforto, consolo, encorajamento. Ele vai corrigir alguns, por exemplo, que achavam que Jesus já estava voltando e decidiram fazer mais nada da vida. E aí ele vai advertir dizendo, olha, se você não quer fazer mais nada, também não coma. Se você não quer trabalhar, é só você não comer, está tudo ok. E aí ele corrige isso, nesse é o primeiro escrito com um tom escatológico do apóstolo Paulo, onde ele começa a traçar algumas coisas que são relacionadas à volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele dá um sobrevoo sobre o assunto, mas ele só passa esse sobrevoo dizendo, olha, não fiquem entristecidos ou angustiados com relação àqueles que já dormiram, já descansaram, porque eles ressuscitarão primeiro. Ou seja, relaxem, não importa quando Jesus virá, a vinda dele será algo surpreendente para todos nós, mas aqueles que adormeceram antes da sua vinda também serão contemplados com a ressurreição. Então, vamos dar sequência. 1 e 2 Coríntios, as duas cartas à igreja de Corinto.
E aqui eu vou pulando direto para os propósitos. Eu já disse que não mencionarei mais o autor. Mas tempinho aqui para curiosidade. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios e você vai ler o seguinte, o apóstolo Paulo disse, olha, eu já vos adverti outra vez por carta. O que isso quer dizer? Que existe uma carta aos Coríntios que é antes da primeira carta dos Coríntios. Então existe uma carta paulina que foi direcionada à igreja de Corinto que está perdida. Nós não sabemos aonde está nunca foi achado, nunca veio à tona esse achado arqueológico e acho que nunca virá. Isso aí é uma especulação minha. Até porque seria um grande desafio. Imaginem achar essa carta do apóstolo Paulo. E aí? Ela faz parte do cânon sagrado ou não faz? O cânon fechou ou não fechou? Então seria um grande desafio teológico para a igreja, mas há quem diga até que existem mais de uma carta. Então, a primeira carta aos Coríntios seria uma carta perdida. A segunda carta aos Coríntios é o nosso primeiro livro, a nossa primeira carta. Existiria uma terceira carta, que também é perdida, e a quarta carta aos Coríntios seria a nossa segunda carta aos Coríntios. Mas nós não temos certeza nada disso, só se sabe que há uma primeira carta anterior a 1 Coríntios, porque ele relata dentro da sua estrutura textual lá, há um momento que ele relata dizendo, olha, eu já escrevi isso a vocês por meio de cartas. Então, ou seja, há um conteúdo anterior a 1 Coríntios que nós nunca tivemos o acesso a esse conteúdo, esse documento nunca foi achado e nunca foi transmitido pelo tempo da igreja. Tá bom? Vamos seguir. Vamos lá. Propósito e conteúdo de 1 Coríntios 1. O tema central na carta é o dever que tem o cristão de colocar em prática a sua vida, ou seja, na sua vida cotidiana, os resultados da redenção em Jesus. A carta de 1 aos Coríntios é uma carta de repreensão muito dura. Muito dura. O apóstolo Paulo há momentos em que ele tem que repreender a igreja porque a igreja estava vivendo de modo depravado ou vivendo com divisões. Uns diziam que era de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, outros de Jesus. Ou seja, haviam divisões dentro do grupo, da comunidade. Havia alguém que estava dormindo com a madrasta. No momento da ceia, que era uma refeição grande, aqueles que tinham mais recursos não esperavam pelos mais pobres e mais necessitados, e essas pessoas passavam fome nessa festa. Então o apóstolo Paulo ele é duro com a igreja nessa carta. Ele, por exemplo, é nessa carta que ele vai dizer, olha, se você conhece alguém que se diz cristão, mas vive como pagão, com essa pessoa você nem se sente à mesa para comer. Ou seja, não se relacione com esse tipo de gente que se diz cristã, mas não tem um comportamento depravado, ímpio, não se relaciona. Ele está dizendo, ou seja, não é que eu não quero que você se relacione com o mundo. O cara que é uma pessoa que vive uma vida depravada e ímpia, mas nunca confessou a Deus como Senhor, vá lá, ele não crê em Jesus, ele ainda não tem esse impacto do Evangelho, ele não conhece as reverberações éticas e morais do Evangelho. Então não é esperado de um não crente posturas de um crente. Mas agora, daquele que professa Cristo, é esperado um viver que reflita Cristo, mesmo que haja dificuldade na jornada, mesmo que, como ser humano pecadores, vez por outra nós vamos cair, mas aquele que cai, como diria Agostinho, cai para se levantar, não para ficar caído. Porque ficar caído é prática daqueles que rastejam, é atitude reptiliana. Então, quem anda com barriga no ventre é a serpente, e não os filhos da luz. Então, é uma carta de repreensão, é uma carta de correção que o apóstolo Paulo dirige àquela igreja por conta de práticas ímpias no seio da comunidade.
Já na segunda carta, segunda carta aos Coríntios, o objetivo de Paulo é de defesa do seu apostolado. O apóstolo Paulo teve que lidar com isso durante muitas e muitas vezes. Por ele ter sido um apóstolo chamado fora do tempo, né, ele mesmo se coloca como alguém que nasce fora do tempo, mas ele deixa as marcas claras do seu apostolado por ter visto Jesus ressurreto, por ter tido um encontro com ele e de ter sido chamado, comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para esse espaço, o apostolado. Ele faz uma defesa, porque falsos mestres, falsos pregadores se enfronhavam nas igrejas, e a primeira atitude deles era descredenciar o apóstolo Paulo. E o que eles faziam com isso? Ao descredenciar o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele havia ensinado sobre o evangelho, a igreja começava a negligenciar e abandonar. Então o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele tem esse tom ou esse objetivo de defender o seu apostolado, dizendo sim, ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e por isso ele tinha autoridade para falar com a igreja. Ele não se portava como um falso mestre, ele não era alguém que arrolava para si um título que não fosse concedido pela graça divina. Então, o objetivo de 2 Coríntios, basicamente, grosso modo, é essa defesa do apostolado de Paulo, para que, ou seja, as advertências, as recomendações, a sua teologia continuasse a ser levada a sério pela igreja. Tá ok? Então, seguindo para as próximas cartas paulinas, vamos aos Gálatas e à carta aos Romanos. Acredita-se só também a nível de curiosidade que a carta aos Gálatas seja talvez seja a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Há uma discussão entre 1 Tessalonicenses e Gálatas, mas como eu disse, é só curiosidade. Vamos entrar em debate sobre datação, tá bom? E Romanos é a obra magna do apóstolo Paulo, né? É o conteúdo brilhante, e eu quero falar rapidinho dele, falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Propósito e conteúdo da carta aos Gálatas: conduzir a igreja à compreensão da graça de Deus. A igreja dos Gálatas estava confundindo, por conta de judaizantes, o conceito da graça, e achando que deveria retornar uma observação da lei para a salvação. Então o apóstolo Paulo é duro com relação a isso, é uma outra carta dura e desafiadora, mas ela é fundamental para a compreensão da graça. Olha, está aqui uma das cartas que eu acho que a igreja e os pastores têm que ler com muito carinho, é a carta aos Gálatas. Porque às vezes os nossos púlpitos estão recheados de mensagens que têm o tom de legalismo farisaico, de moralismo puro e simplesmente, sem a compreensão da graça de Deus. Eu não estou dizendo que a vida cristã é uma vida frouxa. O apóstolo Paulo já havia dito que liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Mas há uma falta de compreensão do que é a graça de Deus. Isso eu não tenho dúvida, porque as pessoas hoje estão mais preocupadas, às vezes, com atitudes moral do que com a graça de Deus, e a graça é fundamental para a compreensão do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele pega toda a estrutura da lei e coloca diante da graça de Deus e demonstra que nós somos salvos pela graça de Deus. A lei foi como um tutor, ela foi como um aio, ela foi um guia até o momento onde chegássemos à maturidade e compreendêssemos que é a graça de Deus que nos redime. A lei não tem capacidade de salvar, ou seja, não é o fato de você ser bonzinho e fazer coisas boas que te levam para o céu, mas sim é a graça de Deus que foi expressada no Calvário por aquilo que Jesus fez por nós. Rapidamente, isso é graça. E Gálatas trata da graça com profundidade e com beleza. Então,
Por favor, leiam com carinho a carta aos Gálatas, porque nos ajudará a não fazermos julgamentos precipitados, a não sermos moralistas farisaicos, pessoas que estão mais preocupadas em apontar o cisco no olho do irmão, em vez de perceber a trave nos nossos olhos. Tá bom? Fica a dica. Propósito e conteúdo de Romanos. O propósito é missionário. O apóstolo Paulo quer visitar a igreja e também ele precisa de um apoio missionário porque ele quer a extremidade da Europa, o que hoje nós pensaríamos como a Espanha. Acredita-se até que o apóstolo Paulo tenha conseguido essa façanha, mas a gente não tem relatos históricos definitivos sobre isso, mas ele tem esse propósito missionário. E para isso, e aí já entrando no seu conteúdo, ele faz uma exposição do evangelho que ele prega. A igreja de Roma não foi uma igreja que foi plantada ou iniciada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente a igreja de Roma é fruto de Atos capítulo 2, ou seja, quando o Espírito Santo desce ali na festa de Pentecostes, o que era comum? Os judeus eles peregrinavam para Jerusalém, os judeus de todo o império peregrinavam nas grandes festas. Eu cheguei a comentar isso rapidamente no último vídeo. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, ou seja, eles peregrinavam para Jerusalém, era um ato religioso. Então por isso que a gente vê em Atos, quando há um movimento de falar em outras línguas, as pessoas identificando por aí, essas pessoas estão glorificando a Deus na nossa língua materna, via medos, pardo-helenistas, ou seja, pessoas de diversos locais do império, que tinham a sua língua, vamos dizer assim, apesar de judeus, uma língua materna da região onde nasceram, e ouviram Deus sendo glorificado naquele evento, naquele momento. Então, provavelmente, haviam judeus de Roma que são evangelizados. A gente vê ali logo no início do livro de Atos, a conversão de 3.000, a conversão de numerosas pessoas, só que essas pessoas que foram para a festa, para a peregrinação naquele momento, ouviram do evangelho e creram, retornaram para as suas cidades. Então, provavelmente, a igreja de Roma surge dentro desse contexto. Foram judeus que foram a Jerusalém para adorar a Deus, no período da festa de Pentecostes. Lá vem o evento da descida do Espírito Santo, testemunham daquilo, ouvem a pregação do Evangelho, provavelmente ali naquele momento pelo apóstolo Pedro e os outros. Paulo ainda não havia despontado nesse cenário. Esses judeus convertidos retornam para o local onde moravam, Roma, como exemplo, e ali começam o movimento de congregar e viver uma fé cristã. E o apóstolo Paulo não conhecia essa igreja, desejava passar e conhecer esses irmãos que ele já conhecia de ouvir falar, queria trocar experiências com ele e também ganhar incentivo para ir até a extremidade do império para pregar o evangelho até os confins ali do mundo conhecido. Mas para isso ele precisa fazer uma apresentação do conteúdo do evangelho, da expressão da fé, daquilo que ele cria. Então a obra da carta aos Romanos, ela é uma exposição muito profunda do evangelho, é a sistematização que o apóstolo Paulo faz da fé cristã. Então a obra magna do apóstolo Paulo, talvez um dos escritos mais importantes. Tanto é que há quem chame a carta aos Romanos de o Evangelho do apóstolo Paulo. Não existe o de Marcos, o de Mateus, o de Lucas e de João. Romanos seria o Evangelho paulino. Então é uma carta fundamental. Eu olho para ela como o santo dos santos. Eu já até falei isso com a igreja. Eu falei assim, eu tenho um desejo de expor. Eu tenho por hábito, nossa igreja tem experimentado isso já há algum tempo, expor livros inteiros da Bíblia. Gálatas, por exemplo, já tive a oportunidade nos nossos cultos de oração às quintas-feiras, de expor Gálatas todos. E uma vez eu falei para a igreja, o meu desejo é expor Romanos, mas eu acho que eu preciso ainda de muitos anos de caminhada ainda para chegar a esse ponto de expor Romanos.
preciso amadurecer muito na minha teologia, crescer muito, porque é terreno santo, né? Obviamente é uma expressão carinhosa, mas é uma carta desafiadora e quando expor quero fazer com muita responsabilidade e com muito cuidado, porque é uma das cartas que sintetizam todo o conteúdo do Evangelho. Vamos lá seguir para que a gente, que já passou dos 30 minutos, não vá muito além. Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, as cartas da prisão. Por que cartas da prisão? Porque foram cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo em períodos em que ele esteve preso, e isso aconteceu mais de uma vez. Então eu vou passar rapidinho falando do conteúdo e propósito dessas cartas. Existe um livro, se eu não me engano, da Shedd Publicações, que se eu não me engano também foi escrito pelo Dr. Russell Shedd, que é um comentário da carta, essas cartas, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, cartas da prisão. Se eu não me engano, o título do livro é esse, Cartas da Prisão. Quem quiser aprofundar, está aí a indicação, mais uma indicação bibliográfica. Vamos seguir. Propósito e conteúdo de Colossenses: destacar a importância de Jesus Cristo. Eu cheguei a separar um versículo aqui para ler para vocês, e depois vocês podem ler aí na casa de vocês. Colossenses 1,17. Está aqui, pronto. Vou resumir Colossenses nesse versículo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Ele é pré-existente, ele é antes de tudo. Ou seja, dessa forma superior a tudo. E nele tudo subsiste, ou seja, tudo depende dele. A existência de cada coisa está em Cristo Jesus e é Cristo a origem de tudo. Então, o objetivo de Paulo com essa carta é destacar a importância do Senhor Jesus Cristo, que estava sendo negligenciado. Vamos lá. Propósito e conteúdo de Filemão. E aí, essa parte que está em aspas aí é porque eu tirei direto do texto do livro, porque achei que a frase sintetiza bem o propósito e o conteúdo. Dentro do aspecto da cristologia, Paulo ilustra o princípio do perdão e da restauração como base na doutrina da substituição. Sobre doutrina da substituição, nós trabalharemos isso quando chegarmos na parte da teologia sistemática. Mas, resumindo, a doutrina da substituição é o fato de Jesus substituir a minha pena no Calvário. Era o destino de morte na cruz, era o meu destino, era o seu destino, porque somos pecadores. E Jesus nos substitui para que assim nós recebêssemos perdão. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, que é uma carta também pessoal, e é uma carta também que era devolução do escravo Onésimo que havia fugido de Filemão, o apóstolo Paulo fala para que Filemão acolha Onésimo como a um irmão em Cristo, porque Onésimo na sua fuga se converteu. Então, nesse momento em que ele receberia de volta Onésimo, ele deveria lembrar-se da doutrina da substituição, ou seja, do perdão dos pecados e da restauração, para que isso, dessa forma, ele recebesse de volta Onésimo como um irmão, e não tratando com punição, mas já acolhendo alguém que agora fazia parte da família, porque Cristo também havia morrido pela vida de Onésimo. Seguindo, ainda dentro das cartas da prisão, vamos a Efésios, o propósito e conteúdo de Efésios. Seu tema é a origem da igreja e como a sua luta é travada hoje. Então, ou seja, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, ele trata sobre como a igreja surge, ele fala sobre eleição, sobre predestinação, fala outros temas dessa abordagem que dão o tom do surgimento da igreja. Essa parte de eleição, predestinação a gente deixa para teologia sistemática, mas só estou usando as palavras que nós encontramos no início da carta. E depois o seu desfecho é de como essa luta essa igreja trava as batalhas hoje. Efésios, por exemplo, que vai tratar da armadura de Deus e dar esse tom mesmo de batalha. Então, isso que diz respeito ao propósito e conteúdo de Efésios.
Deixa eu só pontuar mais uma coisa interessante, que ajuda muito nas nossas leituras dos textos paulinos. Quando nós pegamos as cartas de Paulo, e todas elas são divididas da seguinte forma, basicamente. Normalmente a primeira metade da carta, o seu tom é doutrinário, ele tem doutrinas, ele tem princípios, ele tem teologia para ensinar para a igreja. E depois ele, na segundo momento da carta, na segunda metade da carta mais ou menos, ele tem um tom mais prático, ou seja, ele explica o tom doutrinário e ele espera que a partir desse conteúdo doutrinário gere alguns eventos práticos na vida da igreja. Então isso facilita também a leitura das cartas paulinas. Sua primeira parte normalmente é bem doutrinária, bem teológica, a segunda parte bem pastoral e bem prática. Tá certo? Vamos seguir. Próxima carta, Filipenses. O propósito do conteúdo dessa carta é levar os crentes à humildade e maturidade em Cristo. Filipenses, logo no início, capítulo 2, a gente gosta muito daquele texto que fala de como Jesus se humilhou, tomando forma de servo, sendo semelhante a homem e aceitando de modo obediente a morte por cruz. E depois da forma que Deus o exaltará sobre todo o homem. Então o desejo do apóstolo Paulo destacar esse tom humilde. Tá vendo como ele é doutrinário no início da carta? Ele apresenta como Jesus na sua missão e no seu propósito, ele foi humilde, como ele se esvaziou de si mesmo, como ele tomou forma humana, ou seja, conteúdo teológico com profundidade, e depois ele espera dessa igreja que tome mesmo atitude. E fala também sobre amadurecimento cristão, que a igreja se desenvolve e amadureça em Cristo, mas de forma humilde. Chegando já para o desfecho da nossa aula, agora as cartas pastorais do apóstolo Paulo. Pastorais porque elas são dirigidas a indivíduos e não à igreja em si. Então ela tem um objetivo, Timóteo e Tito no caso. Para Timóteo o apóstolo Paulo escreve 2 cartas, para Tito uma carta. No livro a divisão está 1 Timóteo, depois Tito e depois 2 Timóteo. Essa estrutura é a ordem cronológica, e eu, na minha exposição, eu vou fazer dessa forma e vou explicar o porquê também. Vamos lá. Propósito e conteúdo de 1 Timóteo: orientar o novo pastor em seu ministério e a administração da igreja. Timóteo estava assumindo a igreja de Éfeso, ou as igrejas da região de Éfeso, como seu pastor. Então o apóstolo Paulo redige uma carta para ele, orientando ele no seu ministério, como ele deveria se portar como homem de Deus, mesmo sendo jovem, não deixando que a juventude seja um empecilho para o exercício do ministério dele. E assim como ele dá algumas orientações de ordem, vamos dizer assim, administrativas na igreja, não no sentido de administração no conceito que nós temos hoje de administração institucional, mas é administração no sentido ministerial, ou seja, de como ele ordenaria homens ao ministério pastoral, homens e mulheres ao ministério diaconal. Então, ou seja, essa estrutura de cuidado, de ministério, de serviço da igreja, essa liderança, como é que ele estruturaria isso para ajudá-lo no cuidado pastoral e da comunidade. Então 1 Timóteo tem esse tom de orientação a um novo pastor. Eu lembro que logo que fui ordenado, e foi bem rápido, assumi meu primeiro ministério como pastor de jovens da Memorial. Um dos meus exercícios foi ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito com muito carinho, para organizar meu coração para a missão que Deus havia me dado. Propósito e conteúdo de Tito: orientar a Tito contra os falsos mestres e ajudar na administração da igreja. E a administração da igreja aqui no mesmo sentido.
o que tem em Tito é uma versão resumida do que ele disse a 1 Timóteo sobre essa questão da ordenação de diáconos, digamos assim, de pessoas na ajuda do ministério pastoral da comunidade. Então é um resumo. 1 Timóteo e Tito tem esse mesmo conteúdo. 1 Timóteo um pouco mais explorado, Tito um resumo disso. Mas o apóstolo Paulo tem por objetivo orientar Tito contra falsos mestres que se infiltram na igreja. Ele, como pastor, como ele deveria cuidar da igreja e zelar pela boa doutrina e evitar e perceber, identificar e recusar esses falsos mestres que tentam invadir a comunidade de fé e atrapalhar o seu desenvolvimento ou desviá-los da fé em Jesus Cristo. E por fim, o propósito e conteúdo de 2 Timóteo é orientar o já estabelecido pastor e deixar a sua despedida. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, que tem um tom muito mais pessoal e um tom de despedida. Timóteo já era pastor em Éfeso. Alguns interpretam que essa segunda carta tem o objetivo de repreender Timóteo, porque ele estava cedendo à pressão de alguns falsos mestres e a pressão que ele recebia da igreja. Quem é pastor sabe do que eu estou falando, direto ou indiretamente, recebemos pressão da comunidade para determinadas coisas, mas o olhar pastoral às vezes é necessário que se mantenha firme, não que não há diálogo, mas há momentos onde a visão pastoral deve permanecer nos momentos desafiadores, assim como também permanecer diante de falsos mestres e falsos ensinos que se infiltram na igreja, que talvez seja a principal repreensão de Paulo a Timóteo, para que ele não dê espaço para que isso aconteça dentro da comunidade que ele pastoreia, para que ele não ceda. Por exemplo, no finalzinho da carta, quando ele está ali na sua despedida, ele fala, olha, para ele tomar cuidado com Alexandre o Latrueiro, porque ele havia causado muitos males, ou seja, fique atento a esse tipo de gente. Eu vou pegar aqui para ler rapidinho esse finalzinho, onde o apóstolo Paulo dá essa recomendação a ele para ele ficar atento contra falsos mestres que se infiltram e podem desviá-lo da verdade, desviá-lo da vontade divina. Aqui. A partir do verso 9 ele dá algumas recomendações finais a Timóteo. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil ao ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E aqui a advertência. Alexandre o Ferreiro, ou Latrueiro, dependendo da sua versão, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então, oposição sempre vai acontecer, sempre ocorrerá à igreja e aos ministros do Evangelho. Mas o nosso dever é permanecer firme naquilo que cremos, na orientação que as Escrituras nos dá, e estarmos atentos a tudo isso. Então, o objetivo do apóstolo Paulo, com seu escrito, é orientar Timóteo para que ele não ceda a isso enquanto ele se despede, porque sabia que ia morrer. Ele, um pouquinho antes desses versos que eu li, ele diz que estava para ser oferecido por libação e o tempo da sua partida era chegado. E é isso, gente. Até a próxima aula. Não deixe de anotar as suas dúvidas para o nosso momento de interação. Ainda estamos pensando como será esse encontro, mas só vou antecipar uma coisinha aqui. O objetivo nosso, se não acontecer nenhum tipo de mudança,
e nós esperamos que não aconteça, é que esse encontro virtual, onde nós vamos discutir o conteúdo, aconteça no dia 13/4, ou seja, terça-feira. Na terça-feira, dia 13/4, às 20 horas, provavelmente será o nosso encontro, a nossa última aula sobre o panorama do Novo Testamento. Esse bate-papo aí ao vivo, o aplicativo a gente irá definir, esclarecer durante esse período. Fiquem tranquilos com relação a isso. Vocês receberão as orientações necessárias, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro.